San Juan, capítulo 15, o versículo 5, eu vou colocar aqui em pantalla. Jesus dijo assim: Eu sou a vid, ustedes são as ramas. Ele que permanece unido a mim e eu unido a ele, dá quê? Muito fruto, pois sem mim não podem ustedes fazer nada. Mire como a comunhão com Deus é tão necessária. A comunhão com Deus é tão indispensável que ele compara a união de uma vid, de árbol, a las ramas, tão necessária, que não há possibilidade de que, assim como uma rama não pode sobreviver depois que ela é arrancada do árbol, a pessoa, sem estar unida a ele, ela não pode dar fruto. Então, Jesus disse que uma vez que a pessoa ela queira viver sem ele, ele disse que não pode fazer nada. As pessoas não entendem que por si mesmas não podem fazer. Você vê que aquele ser humano, ele não pode ser-se feliz por si mesmo. Ele ser humano tenta ser-se feliz por si mesmo, mas não consegue. Ele tenta suplir-se a si mesmo emocionalmente e não pode. Hasta intenta. Ele começa a buscar uma maneira. A gente, eu quero ser feliz. Eu vou achar a felicidade. Eu me vou a ser feliz. E é onde a pessoa empieza. Ela empieza. Desde jovem, traz esta ideia. Eu me quero ser feliz. E ela disse: eu me vou de la casa, porque se eu me vou desta casa, eu me haré feliz. Então ela agarra uma pareja e disse: eu me vou a ser feliz. E não. Ele começa a dar-se o gosto, ou corresponder ao que a carne pide, a natureza pide, aí empieza vícios, drogas, a sair com os amigos. Ela disse: eu me vou a ser feliz, eu me tenho que a ser feliz. Por si mesmo você nunca será. E se eu ganhe muito dinheiro, eu me haré feliz. Você não se hará feliz. Você não poderá. Eu vou ter filhos porque quando eu tenha filhos, eu me vou a ser uma mulher realizada. Você aumenta a carga de responsabilidade, mas não aumenta a felicidade. Tem momentos de alegria, mas felicidade, feliz você não se hace. E assim vive o ser humano, tratando de fazer algo por si mesmo. Pero Jesus diz assim: se não estão unidos comigo, não podem fazer nada. Você vê o exemplo da própria vida. A própria vida nos ensina. Gente rica, depressiva, ou não? Gente milionária, que se muere adentro de uma tina del banho, drogada. Você vê gente realizada na área econômica, pessoas que são empresárias, pessoas que são bem-sucedidas, famosos, mas eles não conseguem resolver uma depressão. Que com Jesus é sencillo. Ou não é verdade? Quem aqui foi, na presença de Deus, foi curado de depressão? Levanta a mão. Aí quantas pessoas? Mas você vê, Jesus diz que sem ele não pode. Há gente que por si mesmas querem
querem ser felizes e não podem, querem cambiar seu caráter, não pode. Quisiera ser outra pessoa e não consegue. Porque separados do Senhor Jesus, Ele disse que nada podemos fazer. Aí Ele disse assim: el que não permanece unido a mim será echado fora e se secará como as ramas que se recorrem e se queimam no fogo. Jesus hablando de la eternidade. Jesus hablando que a pessoa que ela não se mantém unida a Jesus, não é unir-se a Jesus por um tempo, não é buscar a Jesus por uma temporada, não é buscar a Jesus por alguns meses, alguns anos, não. Aí disse: será echado fora, excluído do plano de salvação, excluído do reino de los cielos. E quando a pessoa ela é excluída, el alma de ella, el alma de esta persona é excluída de la salvação, a pessoa empieza a secar. Você pode ver que todos aqueles que se apartam do Senhor Jesus quedam secos. Você que é de Deus, você que tem o gozo de la salvação, me entende melhor. Quando você encontra um ex-cristiano que vê você nos olhos de eles. Quando você vê uma pessoa que estuvo na presença de Deus e não está mais, mire-lhe a los ojos. Mire-lhe a su semblante. Que foi um servo de Deus, que estava aferrado a Jesus. Mire-lhe a la cara. Aunque lhe deu uma sonrisa, aunque haja maquillaje. Tem um bom maquillaje na cara, você disse: olá, como está? Não vou mais à igreja, mas estou tão bem. Jesus disse: es echado fora, seca. Aí depois que seca, lo recorrem. Os espíritos malignos dominam esta pessoa. Não só em vida, mas quando muere. Porque aqueles que se morrem sem Jesus são recorridos e levados a la muerte eterna. Como disse a Bíblia, Jesus, na parábola del rico e Lázaro. El rico, quando se deu conta, estava no inferno. Ele foi recorrido. É decir, sem Jesus não há salvação. Não há outro plano de salvação sem Jesus. Quem me está compreendendo? De verdade? Amém. Aí, no versículo 7, ele disse assim: se ustedes permanecem unidos a mim, e se permanecem fieles a quê, gente? A mis enseñanças, ou a minha palavra, pidan lo que quieran, e se les... É decir, Jesus disse que aquele que permanece fiel a sua palavra, a suas enseñanças. Ser fiel à palavra é corresponder tudo o que a palavra determina, eu trato de pôr em prática. O que a palavra determina para mim, se a palavra determina que eu tenho que perdonar, então eu vou ser fiel a isso, eu vou corresponder. Ser fiel é corresponder. A palavra me ensina que eu tenho que honrar meu padre e minha madre, eu vou honrar, independente das circunstâncias. Ele fiel à palavra não dá excusas. A palavra disse que eu tenho que dar bom testemunho. A palavra disse que eu me tenho que bautizar em las águas. E ele fiel não dá excusa, ele diz: está escrito, eu lo haré. A palavra me ensina como tenho, ou que tipo de conduta que eu devo ter. E se eu permaneço fiel, o que eu lhe pida, ele me lo dá. Porque ele vê fidelidade. Jesus promete responder e atender àqueles que são fieles. Aqueles que alçam seus olhos aos céus e dizem: Senhor, eu estou andando em tu palavra.
eu he guardado tus enseñanças. Não é que quando eu me vou del templo, salgo de la igreja e a mim se me va, e a mim se me olvida. Não é que a pessoa, quando está no trabalho, se lhe olvida as enseñanças. Deja de vivirlas, é infidelidade. Você vê que nosso Deus é tão maravilhoso que Ele quer atender a nossas necessidades. Ele quer corresponder-nos, mas nós outros temos que corresponder a Ele. Amém, senhores? Quando produzem muito fruto, demonstram que são quê? Mis verdadeiros discípulos. Isso lhe dá muita glória a mi Padre. Essa rama, quando dá muito fruto, não muitos, mas muito fruto, porque é só um tipo de fruto. Eu não posso ser de Deus e manifestar ou produzir frutos de amor e de ódio. O fruto de verdade e o fruto de la mentira. É só um tipo de fruto. E você vê que ele disse que demonstram que são verdadeiros discípulos. El tipo, ponga atenção, el tipo de fruto que eu genero ou que se genera em mim, dice de qual árbol eu pertenço. Quando você vê uma rama tirada, caída, e ela está no suelo, não há fruto nenhum, não há uma demonstração verdadeira de que árbol é. Você agarra uma rama no suelo, está uma rama aí, por exemplo, uma ramita assim no suelo, sem fruto nenhum, não há fruto nenhum. Aí você agarra, aí ele pergunta assim: de que tipo de árvore é isto? Um disse assim: eu penso que é de árvore de limão. De pronto é árvore de naranja. Não demonstra de verdade. Mas você agarra um ramo e allí há naranjas, há dudas. Hasta a pessoa que menos entende de plantas vai dizer: esta rama é de um árbol de quê? De naranjas. É o fruto que indica de qual árbol eu sou. Mas quando há frutos indefinidos ou mesclados, uno não sabe. Aí pergunta assim: esse fulano é de Deus ou não? Uno diz: que sei de hoje, eu não sei. A ver. Ele é cristiano ou não é cristiano? Eu não sei, é indefinido. Os amigos dele trabalham, os colegas, aí um pergunta ao outro: a ver, aquela jovem, ela é cristiana ou não? Aí um disse: eu penso que é isso. Aí o outro: eu creio que não. Mas quem é de Deus, se demonstra que são verdadeiramente de Deus. Quem vê, disse, por el fruto, esse homem é de Deus. Essa mulher é de Deus. Esse jovem em la escola, lo vê, disse, ele não é um jovem comum, porque o que ele demonstra é que ele é do Senhor Jesus. Quem me está compreendendo? E que frutos você está apresentando? Às vezes a esposa não vê no marido, ou o marido não vê na esposa, ou os padres não veem seus filhos não veem seus padres. É o fruto que define de quem ou de que árbol eu pertenço. E quando isto ocorre, Deus é glorificado. É impossível que uma pessoa de Jesus não dê fruto. Porque esta vida, ponga atenção, jamais se seca. Esta vida não depende de época e de circunstâncias. Ou depende? Jesus é uma vida que não falha. É tão certo que quando ele foi buscar frutos em um árvore, e quando não encontrou, lá maldijo porque não encontrou frutos.
Este árvore produz frutos continuamente, mas eu tenho que estar unido, agarrado à sua palavra, agarrado, obedecendo, vivendo, e eu glorifico a Deus. Quando você queira saber se uma pessoa é de Deus ou não lhe pergunte. Mira os frutos que tiene. Oh, perdão, o fruto. Mas é só um tipo de fruto. Você diz, verdadeiramente és um discípulo de Jesus. Essa pessoa é de Deus. Você quer bendecir a outros com sua vida. Você quer que pessoas, elas provem deste fruto. Porque para esta é a rama. Alguém agarra desse fruto sujo e diz, fulano, eu quero este fruto. Esse fruto que tienes, eu quero. Ok? Tu podes generar também. Vem comigo. Fulano, me encanta este fruto que tienes. Como hago para ter esse fruto? Vem comigo. Fulano, eu quero ser feliz como tu eres. És fruto. Eu quero. Vem comigo. Então, as pessoas pruebam de seu fruto e desejam o que você tem. Venga aqui adelante, você que quer buscar a mi Deus, a nosso Deus, ao Senhor Jesus, entregar-se a Ele de corpo, alma e espírito.